Tudo bem, Elaine? Boa noite. Vamos começar, né? Já se passaram aí quase 10 minutos. Beleza. E aí o pessoal que for chegando vai vendo, enfim. Tá bom. Vou compartilhar minha tela, tá? Tá. Bom, a nossa aula é essa daqui, né? A aula 09, é na parte de laços, correto? Beleza. Essa aula ela é um pouquinho mais puxada, porque a parte de laço ela não é fácil na parte de algoritmo. Ela confunde um pouco mais do que o normal, tá? Bom, em ocasiões que é necessário repetir um trecho de programa em um determinado número de vezes, nesse caso, pode ser criado um laço que faça o processamento de determinado trecho de tantas vezes quanto for necessárias. Os laços também são chamados de loopings ou malhas de repetição. Basicamente, para que serve um laço, né? Quando a gente tem um programa que se repete várias vezes a mesma coisa, né? É possível a gente, na verdade, fazer uma economia de linhas e, na verdade, até melhorar a manutenção do seu programa, fazendo com que o programa repita essas linhas, em vez de ficar escrevendo todas as vezes que você precisa, né? Então, é para isso que, na verdade, serve os laços, para fazer uma repetição de determinado trecho de código que você tem, tá? Vamos supor que um programa que deve executar um determinado trecho de instruções por 5 vezes, com o conhecimento adquirido até o momento, imagine um programa que peça a leitura de um valor para uma variável x. Multiplique esse valor por 3, colocando-a numa variável de resposta R. E apresente o valor obtido, repetindo a sequência por 5 vezes, conforme mostrado no português estruturado. Então, ó, nesse caso aqui, a gente tem, né, o programa pede número, variáveis x e r, no caso aqui dos dois do tipo inteiro, tem o início do meu programa e depois, esse trecho aqui, né, ó, x, leia x, r recebe x vezes 3, escreva r, ó, esse trecho é igual a esse, leia x, r recebe x vezes 3, escreva r, ó, e mais 3 vezes, ó, leia x, R recebe x vezes 3, escreva R. Vocês estão percebendo que aqui, ó, todos são os mesmos trechos, não muda. Então, basicamente, uma malha de repetição, ele vai servir para quê? Para a gente, na verdade, fazer uma única vez esse trecho e, obviamente, colocando alguns comandos para poder justamente fazer essa repetição. A mãe vai te bater. Tá ok? Então, nesse caso, né, o nosso programa ele tem economia de linha e ele fica mais legível para depois, obviamente, você conseguir dar manutenção, tá? Para esses casos, existem comandos apropriados para se repetir determinados trechos de programa o número de vezes quanto for necessário. A principal vantagem desse recurso é que o programa passa a ter um tamanho menor, né, em linhas de código, podendo sua amplitude de processamento ser aumentada sem aumentar o tamanho do código de programação. Dessa forma, é possível determinar repetições com números variados, de vezes dependendo da forma de que o laço é utilizado. Aqui nesse programa, por exemplo, ó, a gente ainda está limitado a 5 vezes, né? Por quê? Porque eu estou repetindo o meu código 5 vezes, coisa que não é legal. E se eu quisesse 10? Eu teria que dobrar esse número de linhas aqui. Se eu quisesse 50, eu teria que multiplicar por 50 vezes, certo? Então, isso daqui torna-se uma coisa desnecessária, né, quando a gente tem esse tipo de necessidade. Num programa de laço, a gente não acaba nesse problema. A gente pode determinar quantas vezes forem necessárias ou quantas vezes a gente quer que um determinado trecho de código seja repetido. Tá? Bom, repetição, né? Existem aí alguns tipos de repetição. Nesse caso aqui, a gente vai estar vendo teste lógico no início do laço, né?
É uma estrutura que faz um teste lógico no início, verificando se é permitido executar o trecho das instruções subordinado a esse laço. A estrutura em questão é denominada enquanto, sendo seguida com a utilização dos conjuntos de instrução. Enquanto, faça, fim, enquanto. Então, é nesse trecho aqui, ó, isso daqui já é comando do português estruturado. É nesse cara que a gente vai colocar os comandos que vocês querem que façam o quê? A repetição, tá? A estrutura enquanto, faça, fim, enquanto, tem o seu funcionamento controlado por decisão. Sendo assim, pode executar um determinado conjunto de instruções enquanto a condição é verificada. Então, nesse trecho aqui, né, nesse tipo de laço, o que vai controlar ele fazer ou não a repetição? Uma condição. Tá? A condição é aquela parte onde a gente tem, né, uma variável igual a outra variável, uma variável menor do que um valor, uma variável maior ou igual a um outro valor, e assim por diante. Isso daí seriam as minhas, seriam as minhas condições, né? No momento em que a condição torna-se falsa, o processamento da rotina é desativado ou desviado fora do laço. Se a condição for falsa logo no início, as instruções são contidas no laço, que estão contidas no lado são ignoradas. Então, nesse caso do teste lógico no início do laço, o meu C, né, o meu comando C, ele tem que dar verdadeiro. Para quê? Para que seja executada pelo menos uma única vez, pelo menos, se for verdadeiro, né, o meu laço. Se já for falso direto, aí não tem jeito, ele não vai executar nada dos comandos que eu tenho para serem executados dentro do laço, tá? Então, aqui, ó, a gente tem o quê? O teste lógico logo no início do laço, né, no diagrama. Início, conte recebe 1. Conte é menor ou igual a 5? Ó, quanto vale conte inicialmente? 1. 1 é menor ou igual a 5? Verdadeiro, sim. Leia x, r recebe x vezes 3, imprima r. E aí eu tenho aqui, ó, conte recebe conte mais 1. Conte não valia 1, agora passa a valer 2. Olha aqui o laço aqui, ó. Onde ele joga você? Logicamente para a condição de avaliação novamente. Agora conte vale 2. 2 é menor ou igual a 5? Verdadeiro. Leia x, r recebe x vezes 3, imprima r. Conte recebe 1, conte que já era 2, recebe mais 1, vai para 3. 3 é menor ou igual a 5? Verdadeiro. Então, vem no sim aqui, ó. Ler x, r recebe x vezes 3, imprimir r. Agora, eu tenho conte valendo o quê? 3 mais 1, 4. 4 é menor ou igual a 5? Verdadeiro. Ler x, r recebe x vezes 3, imprima r. 4 mais 1, 5. Né? E agora aqui, ó, 5 é menor ou igual a 5? Ainda é verdadeiro. Né, ó, por quê? Porque 5 é igual a 5. Ler x, R recebe x vezes 3, imprime a R. Conte recebe 5 mais 1, 6. 6 é menor ou igual a 5? Falso. Então, ele vem para o não. No não, ó, ele vai justamente acabar aqui, ó, no fim. A partir do momento que a minha condição for falsa, ele não executa nada do que tem dentro aqui, ó, do meu laço. Correto? Então, é isso que ele fala para mim quando eu tenho essa condição de repetição, né? Esse teste lógico de repetição logo no início do laço. Tá? Agora, como seria, né? Para a gente poder estar fazendo o quê? Um português estruturado. R e X, ó, os dois estão contando aqui, os dois sendo inteiro. Conte do tipo inteiro também. Conte recebe 1. Enquanto conte menor ou igual a 5, faça. Ó, o enquanto e o fim enquanto aqui, ó. Leia x, R recebe x vezes 3, escreva R. Conte recebe conte mais 1. O meu ponteiro volta para cá, ó, a execução. Leia x, R recebe x vezes 3, escreva R. Conte recebe conte mais 1. Tá? E ele vai fazer o quê? Até essa condição se tornar falsa.
Se tornou falsa, 6 é menor do que 5, menor ou igual a 5, por exemplo, no conte, ele vem para cá, ó. Se tivesse mais comandos daqui para baixo, ele iria executar. Tá? E aqui nesse caso, ó, início, resp igual a sim. Aqui eu já tenho uma resposta pré-definida, né? Aliás, definida, né? Ó, sim. Enquanto resp é igual a sim, faça. Leia x, R recebe x vezes 3, escreva R. Escreva, deseja continuar? Leia resp. Se o cara digitar no teclado aqui sim novamente, o que acontece? Ele vai voltar aqui por enquanto. E ele vai ficar perguntando, sim é igual a sim? Se é verdadeiro, vai fazer isso daqui de novo. Até o momento que o cara digita qualquer coisa diferente de sim. E atenção, esse sim para ele voltar aqui, ó, tem que ser com S-I-M maiúsculo, desse jeito aqui, ó. Se ele colocar um sim, seja minúsculo, isso daqui não é verdadeiro para ele, ele cai fora. Tá? Então aqui, ó, eu já tenho pré-determinado 5 vezes. Aqui, eu faço a utilização do laço quantas vezes eu quiser. Se ele quiser uma única vez, ele vai digitar não na segunda vez que estiver passando e ele não vai executar. Se ele quiser 50 vezes, ele vai executar aqui, ó, vai escrever sim na resposta 50 vezes. Tá? Então, dessa forma, nós temos o quê? Os laços logo no início, né? Ó, que eles falam no teste lógico logo no início. Enquanto aqui, teste lógico. Enquanto aqui, teste lógico. Então, esse é um dos tipos de laços que a gente tem, tá? Teste logo no início do laço. Agora também a gente tem um cara chamado teste lógico no fim do laço, né? É uma estrutura que realiza o teste lógico no fim do laço, é parecida com a estrutura enquanto. A estrutura em questão é denominada repita, a qual é conseguida com a utilização do conjunto repita até que. A estrutura repita até que tem seu funcionamento também controlado por decisão, então eu vou ter que ter o quê? Alguma sintaxe, né? Maior ou igual, menor ou igual, igual. Porém, é executado um conjunto de instruções pelo menos uma vez antes de verificar a validade da condição estabelecida. Diferente da estrutura enquanto, se executa somente um conjunto de instruções enquanto a condição é verdadeira. Bom, como ficaria o meu repita? Né, ó, início, conte recebe 1. Agora aqui, ó, ler x. R recebe x vezes 3. Imprimir R. Conte recebe conto mais 1. Conte é maior do que 5. Quanto vale conte? Vale 1, né? Ó. Aqui no meu algoritmo ele já fez isso. Conte é maior que 5. Se for verdadeiro, ele vai finalizar o programa. Não, conte não é maior do que 5. É 1. 1 não é maior que 5, é falso. Então, ó, ele vai voltar aqui. Aliás, conte 1 é maior do que 5. Falso, né? Ó, então ele vai vir para cá. Ler x, R recebe x vezes 3, imprimir R. Conte que valia 1 vai valer 2. 2 é maior que 5? 2 não é maior que 5, é falso. Ó. Ler x, e assim vai. Vocês concordam que aqui, pelo menos uma única vez, os meus comandos vão ser executados até esse cara aqui, ó, testar a minha variável, se ela é verdadeira ou falsa? É mais ou menos, então, é isso que é a ideia da repetição no final do laço, tá? E aqui a gente tem o quê, né? 2 programas, mais uma vez. Rx e conte. Ó, conte recebe 1. Repita até que, ó, esse cara fecha esse cara aqui, né? Ó. Repita até que. Leia x. R recebe x vezes 3, escreva R. Conte recebe ponto mais 1. Conte, que valia 1, agora começa a valer 2. 2 é maior do que 5? Não. Repita, então, ó, vem aqui. Leia x, R recebe x vezes 3, escreva R. Conte valia 2, mais 1, 3. 3 é maior do que 5? Não. Repita, e aí vai, ó. Ele vai ficar repetindo até onde conte não satisfaça a condição, né? 5 é maior que 5? Falso. Então, vai para onde? 5 é maior que 5? Falso. Então,
ele vai para o quê? Vai para o final depois do até. Ele vai executar os comandos depois do até que. Tá? Então, aqui, nesse caso, aliás, enquanto essa condição é verdadeira, eu expliquei errado aqui, tá? Conte é maior do que 5, 2 é maior do que 5. Deixa eu ver aqui um negócio. Até que 2 é maior do que 5. 2 é maior do que 5. Repita. Eu tenho as coisas. Até que 1 é maior do que 5. Falso. Então venha. Mas não é essa a leitura do falso. O que eu quero dizer é o seguinte, pessoal. Eu, na verdade, pensei desse jeito, mas não é um bom jeito de se explicar. Enquanto essa condição aqui, ó, não for satisfeita, ele vai repetir. Enquanto essa condição não for satisfeita, ele vai repetir. Certo? Se essa condição for satisfeita, na verdade, ele vai deixar de executar isso daqui. E aí ele vai para o final. Então, até aqui, ele vai ter o quê? Essa incumbência. Enquanto eu estiver satisfazendo essa condição, ele vai repetir. A partir do momento que eu não satisfaça mais, ele não atende mais e é executado os comandos daqui para frente. Tá? Aqui, por exemplo, ó, a gente tem esse repita, né? Leia X, recebe X vezes 3, escreva R. Deseja continuar, aí ele vai fazer uma leitura. Resp, se o caso ele escreveu sim. Sim é diferente de sim, correto? Mas ele vai fazer até que sim seja diferente de sim. Então, no caso, se ele fazer a leitura aqui como sim, sim é diferente de sim, sim é igual a sim, não é isso? Se ele escrever aqui, ó, no teclado, então ele vai repetir, certo? E aí vai fazer novamente. Se ele digitar novamente sim aqui, ó, sim é igual a sim, então ele vai repetir. Se ele escrever um N, simplesmente um N, ou não, ele não é diferente de sim. E aí ele vai passar o quê? Executar os comandos daqui para baixo. Tá? Então, enquanto isso daqui for satisfatório para a minha condição, ele vai fazer o quê? A repetição. Não sendo mais, ele vai seguir com o trecho de código do até que dali para baixo. Tá? Pelo menos uma única vez, as minhas linhas de códigos dentro da minha condição de laço, ela vai se repetir. Isso não tem jeito, tá? Então, essa é a grande diferença da parte do quê? De quando o teste lógico é no fim e de quando o teste lógico é no início. Obrigado. Tá bom. Obrigado. Então, a gente tem esses dois tipos por enquanto, tá? Então, teste lógico no início só vai ser executado se a minha condição for verdadeira logo no início. Teste lógico no fim. Pelo menos uma única vez é executado os comandos que estão dentro do meu laço de repetição. Tá ok? Para os dois, pessoal, na verdade, assim, a gente consegue resolver a maioria dos casos, né, utilizando esse cara aqui. Mas, obviamente, dependendo do problema, é melhor utilizar certo tipo de laço, tá? E aí a gente tem um cara que se chama de repetição de variável de controle. Esse, sem dúvida, é o mais fácil de todos, tá? Ele é muito usado, porém, ele não consegue contornar todos os problemas. Sempre eu vou ter que analisar se é possível utilizar esse tipo ou não, tá? A estrutura para, de, até, passo, faça, fim, para, tem o seu funcionamento controlado por uma variável denominada contador. Sendo assim, pode ser executado um determinado conjunto de instruções de certo número de vezes. Não é possível utilizar de outra forma esse tipo de laço, que não seja com um laço contador. Então, aqui, pessoal, apesar de ser uma estrutura grande, eu, pelo menos, acho a mais fácil de ser interpretada.
Por quê? Porque cada um desses trechos a gente tem o quê? Um parâmetro que a gente pode pegar e alterar para ele poder estar sendo o quê? Executado ou não. Quando a gente tem o nosso diagrama aqui, né? Início, Conte recebe 1, 5, 2. O que seria isso daqui? Seriam 3 parâmetros. 1 é aonde eu inicio. 5, até quanto. E 1, novamente, é de quanto em quanto a minha variável vai ser incrementada. Então, aqui, início, fim e qual é o valor do incremento. De 1 em 1, de 2 em 2, da minha variável que vai estar controlando. Leia X. R recebe X vezes 3, imprime R. Ele já vai vir aqui automaticamente para o Conte novamente. Ó. Esse cara, tá? Vocês estão percebendo que eu não tenho o Conte recebe Conte mais 1 aqui nos comandos? Por quê? Porque a partir do momento que eu utilizo esse para, automaticamente esse valor aqui ó, passa a ser 2. Automaticamente, rodou mais uma, passa a ser 3, e assim por diante. Então, essa instrução do para, ele mesmo já controla automático para a gente, tá? Esses passos aí. E aí ele vai fazer o quê? A impressão vai executar 5 vezes que a gente precisa. Fazendo com que esse número aqui, o primeiro, seja maior do que esse, maior do que o final, ele vem para o fim e acaba a quantidade de instruções a serem executadas. Tá? Bom, nesse caso aqui, o que a gente tem? Ele é bem mais simplificado também, ó. X e R e conte. São as minhas variáveis do tipo inteiro. Para conte de 1 até 5, passo 1. Ó, as minhas variáveis. Conte é a minha variável. 1 é o meu início. Até 5 é a quantidade de vezes que meu laço vai rodar. Passo 1, de 1 em 1 vai ser o incremento desse cara aqui, ó, o conte. Faça. Leia X, R recebe X vezes 3, escreva R. Fim para. Se eu tenho um para, eu tenho fim para. Bom, ele automaticamente vai voltar para cá, ó. Se antes era 1 o contador, agora é 2. Até 5, passo 1, faça. E se eu colocasse passo 2 aqui? Na primeira vez, valeria 1. Na segunda vez, valeria 3. E na terceira vez que ele iria rodar, valeria 5. Por quê? Porque é a quantidade de números que está sendo incrementado cada vez que passa, né, o meu ponteiro, o meu executor, para essa instrução. Então, a primeira 1, 3, 5, 7, 9, se o meu passo fosse até 10 aqui. Tá? Então, esse passo é a quantidade de números que vai ser incrementada nesse número inicial ali. Correto? Ele é o mais fácil de ser utilizado. E quando você utiliza o para, quando você já sabe o número de vezes que o seu laço vai se repetir. Se você sabe a quantidade de vezes antecipadamente, é com ele que você resolve o seu problema. Tá? Aí, se eu não souber, não é o mais ideal utilizar esse tipo de laço, tá? Ou enquanto ou repita é o melhor, são as melhores opções. Tá ok? Mas se você já sabe a quantidade de vezes que vai executar a sua rotina ou seu algoritmo, enfim, você pode estar utilizando o for, que ele, pelo menos, eu acredito seja o mais fácil de todos, por ele já fazer o incremento automático para a gente. Bom, aqui temos alguns exercícios. Nesse caso aqui, ó, faça um programa que leia 3 números inteiros e mostre qual é o número maior digitado. Opção recomendada, para. Por que o para? Porque eu já sei a quantidade de vezes, ó. Leia 3 números inteiros. Tá? Aqui, ó, esse exercício seria legal vocês refazerem depois, tá? Mas eu vou explicar ele aqui, qual que é a intenção. Bom, se ele está falando para eu estar digitando 3 números inteiros e o maior número digitado, eu tenho esse cara aqui, ó, x, número inteiro, x inteiro, num é o inteiro e o max é o inteiro. Max recebe menos 2.147.483.648.
Da onde que eu peguei esse número aqui? Vocês têm ideia? Esse é o menor número negativo existente de um computador. Tá? Tudo que a gente classifica dentro de um computador, a gente tem um tipo. Nesse caso aqui, ó, número são os tipos das minhas variáveis, né? Aliás, inteiro são os tipos das minhas variáveis. Essa variável do tipo inteiro suporta, tá, um range de números, ou seja, uma faixa. Menos 2 bilhões 147 milhões é o que o menor é o menor número possível de um inteiro. Então, se o cara digitar 0, vai ser maior do que esse daqui. Se o cara digitar menos 250, vai ser maior do que esse daqui. Se o cara digitar 350, vai ser maior do que esse daqui. Ó. Qualquer número inteiro vai ser maior do que esse daqui, porque eu já estou no menor de todos. Vocês concordam? Então, é por isso que eu estou colocando esse número no máximo já. A partir do momento que alguém digitar alguma coisa, vai acontecer de ele ser o número máximo. Ou qualquer número que o cara digitar vai ser o número máximo. Então, é por isso que eu estou colocando esse número menor de todos aqui. Para x, de 1 até 3, passo 1, faz. Leia num. Se o cara digitou 5. Se 5 é maior do que menos 2 bilhões, 5 é maior. Então, o Max recebe o quê? 5. Max recebe o quê? 5, que é o número que o cara digitou. Fim C. Fim para, voltou novamente. Vai fazer 3 vezes. Leia num. O cara digitou 2. 2 é menor do que 5? 2 é menor do que 5. Então, 2 é maior do que 5, desculpa. Não, então não faça nada. Ainda o máximo continua sendo 5. Fim para. O cara vai vir aqui, ó, novamente. Agora vai vir na terceiro laço. Leia num. Se o cara digitou 10, 10 é maior do que 5? 10 é maior do que 5, verdadeiro. Então, 10 vem para máximo. E aí escreva. O maior número digitado foi, o máximo vai ser 10. Correto? Esse, então, é um dos exercícios de laço que a gente tem para resolver esse tipo de problema, né? Eu quero digitar uma certa quantidade de números, dá para você até interagir. Quantos números você quer digitar? Eu quero digitar 10. E aí você começa a digitar os números e ele vai fazendo essa comparação para você qual é o número maior que a gente foi o quê? Que a gente digitou. Tudo bem? Faça um programa que calcule a média aritmética de inteiros, até que o usuário decida sair. Observação, não existe um número fixo de vezes que o laço se repetirá. O usuário decide quando não quer mais calcular a média. Opção recomendada, repita. Ou enquanto, um dos dois. O porquê que aqui o for, ele não é, o para, ele não é recomendado nesse exercício? Porque eu não sei antecipadamente a quantidade de vezes que o usuário vai escolher. Vocês concordam? Então, se eu não sei essa quantidade antecipadamente, aí eu não consigo estar utilizando quem? O for, o para. Tá? Agora, se eu sei, beleza. Ou eu posso utilizar o repita ou enquanto, tanto faz. Tá? Aqui nesse caso, ele utilizou, ó, ele utilizou enquanto, né? Início, acumulador, conte. Ah, não, repita, desculpa aqui, ó. Pelo menos uma vez ele vai fazer e a segunda vez ele vai pegar e vai verificar. Então, num acumulado, conte total. Aliás, num acumulado e conte são do tipo inteiro. Resposta, caractere e total do tipo real. Por que total do tipo real? Porque o meu total ele pode conter o quê? Casas decimais, então é do tipo real, tá? Acumulado recebe 0 e conte recebe 0. Ó. Eu já inicializo as minhas variáveis com esse valor aqui, ó, logo de início do programa. Repita, leia num. Esse leia num, ele está lendo do teclado, é o usuário que está pegando e está lendo o teclado. Acumulado recebe acumulado mais num. O acumulado varia 0.
0 mais alguma coisa é alguma coisa. Então, se o cara digitou 5, vai vir 5. Conte recebe conte mais 1. Conte valia 0. Certo? 0 mais 1 é igual a 1, então conte vai valer 1 agora. Acumulado vale 5, conte vale 1. Escreva, deseja continuar? Leia RESP. Se ele escreveu sim, até que sim é diferente de sim? Não. Sim é igual a sim, então repete. Ele vai vir para cá. Leia num. Acumulado recebe acumulado mais num. 5 que valia. Mais 1 que ele colocou aqui, então 5 mais 1, 6. Acumulado recebeu 6. Conte recebe conte mais 1. Conte valia quanto? 1 mais 1, 2. E aí sim vai, ó, fazendo. Certo? Até que o cara digita não aqui, ó. Não é diferente de sim? Verdadeiro, sai fora então. Tá? Escreva a média aritmética e vai escrever o quê? O valor total aqui, ó. Quem é esse valor total? É esse cara, ó, acumulado dividido pelo conte. Você está fazendo o quê? A média aritmética, né, ó. Calcule a média aritmética de um programa inteiro. Então, esse contador aqui vai servir para quê? Para ver quantas vezes o seu laço está sendo o quê? Rodado, né? Executado. Se você pegar 10 números seguidos, ele vai dividir por 10 depois. Se você pegar 5, vai ser por 5 e assim por diante. Tudo bem aí, pessoal? Perguntas? Tranquilos? Então, vamos lá. Bom, tranquilos então. Aqui, ó, esse problema é um pouquinho mais chatinho, mas é possível fazer tranquilamente. Exemplo, né? Elaborar um programa que efetue o cálculo fatorial de um número. Dessa forma, se tem fatorial de 5 é igual a 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ou fatorial de 5 é igual a 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5. É a mesma coisa, né? Que equivale ao que? A 120. Fatorial é o produto dos números naturais desde 1 até o n, então até o número que você digitar. Sendo assim, o cálculo de um fatorial é conseguido pela multiplicação sucessivas de números que temos. Tá? Então, aqui, ó, é um exemplo de fatorial que a gente tem, um programa para calcular fatorial. Contador inteiro, contador e fatorial, né, do tipo inteiro. Contador e fatorial recebem 1, enquanto contador é menor do que 5, opa, por que 5 aqui? Porque eu quero fazer o cálculo do fatorial de 5, né? Faça. Fatorial recebe fatorial vezes contador. Contador recebe contador mais 1. Fim do enquanto. Beleza, ó. Enquanto o contador é maior que 5, aqui o contador agora vale 2. Fatorial recebe fatorial vezes contador. E assim vai. Aqui, então, ele vai incrementando para justamente só o meu laço sair. Aqui ele vai realmente guardando o valor acumulado do meu fatorial. Tá? Fim, enquanto escrevo fatorial de 5 é igual a valor fatorial aqui. Qual é a variável que ele vai ter? Se for 120, vai ser 120 aqui. Ok? Dessa forma, serão executados outros cálculos até que a condição se torne falsa e seja, então, apresentado o valor por 120. Veja a seguinte tabela com os valores de variáveis antes e durante a execução do laço. Bom, aqui, pessoal, é como se fosse o quê? Um teste de mesa, né? Ó. Como a gente faz o teste de mesa? A gente costuma colocar as variáveis aqui, ó. Todas as variáveis e todas as contas. E aqui, se eu tiver algum comentário também, a gente poderia, mas geralmente a gente não faz, porque eu já tenho isso daqui. Contador 1, fatorial 1, fatorial recebe fatorial vezes contador. Quanto vale o contador? 1. Quanto vale o fatorial? 1. 1 vezes 1, 1. Aí o meu contador vai para 2. Meu fatorial ainda está 1. Quanto vale meu fatorial? Fatorial, 1. Vezes contador, 2. 2 vezes 1, 2. Fatorial recebe 2. E aí vai aqui, ó. Contador vai para 3. Só que meu fatorial agora vale 2. Né? Fatorial recebe fatorial vezes contador. Quanto vale fatorial? 2. Vezes contador, 3. 3 vezes 2, resultado 6. E assim vai, até chegar no 120.
Correto? É dessa forma, então, que a gente tem o valor do fatorial. Isso daqui, na verdade, é o que a gente chama de teste de mesa, tá? Bom, há jeito de se fazer o fatorial com outros tipos de laço? Sim, tem como. No caso do fatorial, os 3 tipos seria possível estar realizando, tá? Contador fatorial do tipo inteiro, fatorial e contador recebem 1, repita, fatorial recebe fatorial vezes contador recebe contador mais 1, até que contador seja menor do que 5. Por quê? Porque é o valor do fatorial 5 que eu quero calcular aqui. Ah, mas eu não poderia fazer aqui uma variável n e fazer um ler n e fazer com que o contador seja menor do que n? Poderia. Aí você está fazendo um programa para quê? Para que seja calculado qualquer número de... para que seja calculado qualquer fatorial de algum número, né? Então, é dessa forma que a gente consegue estar fazendo uma função em computação. Tudo bem? E aqui é a mesma coisa, vai fazer o fatorial também, só que aqui é compara, né? Fatorial recebe 1, para contador de 1 até 5, passa 1, faça. Fatorial recebe fatorial vezes contador, fim, para. Tá? Então, aqui também vai fazer o quê? O laço até acabar, o resultado vai ser o mesmo, vai ser o 120. Então, nesse caso do fatorial, a gente pode estar utilizando um dos 3 laços para resolver o nosso problema. Tá? Não tem problema nenhum. Os algoritmos apresentados até agora solucionam apenas fatorial com um número 5. Seria melhor possuir uma solução aberta para que um programa calcule o fatorial de um número qualquer, em que pudesse calcular outros fatoriais até o que o usuário não mais desejasse calcular. Tá? Então, quer calcular qual fatorial? O fatorial do 10. O programa vai fazer 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, e guardar numa variável. Certo? Eu quero fazer o fatorial do 20. 20 vezes 19, vezes 18, vezes 17, assim vai. Até o 1 lá. Tá? Isso daria para fazer com qualquer estrutura. Resolução com português estruturado com a instrução faça enquanto. Olha o cálculo fatorial aqui. Enquanto resp igual a assim, faça. Aí vem aqui o fatorial. Escreva. Fatorial de um número, leia n, para contador de 1 até n, passo 1, faça. E assim vai. Tá? Esse é um cálculo fatorial utilizando repetição para. Tá? Existem aí, pessoal, alguns operadores, tá? Dentro do algoritmo, que é basicamente a mesma coisa que a gente tem na matemática tradicional, né? Só que na matemática tradicional, a divisão, ela faz realmente uma divisão de reais, o retorno dela. Mas às vezes eu não quero saber isso, às vezes eu quero saber ou somente o valor do inteiro ou o resto dela. Tá? Existe um comando que a gente chama de div aqui, ó, onde pegamos somente o resultado inteiro da divisão. Então, vamos supor que eu tenho aqui, ó, 10 div 2, o inteiro de quanto? É 5. Então, o meu resultado vai valer 5. E aí, uma outra aqui, ó, um outro exemplo. 5 div 2, o inteiro da divisão é 2. O resto é 1, aí esse resto é outro comando. Mas aqui esse cara só pega o valor inteiro para vocês. Tudo bem? E existe um cara, bom, se o div ele pega um inteiro, eu tenho um cara que pega o resto, né? Ó. Por exemplo, 10 mod 2. Qual que é o inteiro? É 5, o resto, 0. Então, esse 0 vai vir para resultado. E agora, 5 mod 2. Opa, 5 mod 2, o inteiro dá 2, mas o resto dá 1. O resto da divisão. Então, o 1 vai ser colocado aonde? Em resultado. Tudo bem aí, pessoal? Até aí, tranquilo, né? Bom, e aí aqui, ó, nesse caso, eu quero fazer com que seja verificado se o número é par ou ímpar. Bom, número e resulte do tipo inteiro. Escreva, digite um número inteiro, leia um número inteiro. Leia um número, né, no caso.
Resulte e recebe número mod 2. O que o mod faz mesmo? Ele pega um inteiro de divisão. O número ele acabou de ler, supondo que ele coloque aqui valor 8. 8 dividido por 2 dá 4. 4 inteiros. Ele vem para cá, ó, resultado. Aliás, o mod, ele pega o mod, ele pega o resto, né? O div pega o inteiro e o mod pega o resto. Se 8 dividido por 2, o resto dele é 0, se resulte é igual a 0, então o número é par. Se não é par, é ímpar. Um dos dois, né? Não existe mais classificação para número. Tudo bem aí? Esse é o tipo de português estruturado também, que a gente poderia estar vendo como exemplo para poder ver se o número é par ou ímpar. Agora aqui, né? Aí é realmente exercício, tá, pessoal? Desenvolva em português estruturado os problemas abaixo que apresentam os quadrados dos números inteiros de 15 a 20, de 15 a 200. O que ele tem que fazer? Ah, esse daqui é o seguinte, aqui ele não tem exemplo de resposta, não, mas você precisa fazer com que seja desenvolvido o valor quadrado, tá? Dos números de 15 a 200. Então, qual é o quadrado de 15? É 15 vezes 15... o quadrado é vezes 2, né? Então, 15 vezes 2 dá 30. 16. 16 vezes 2 dá 32. E assim vai. Até o 200. Isso, com laço, você consegue resolver. Né? Agora aqui, ó, apresente os resultados de uma tabuada de um número qualquer, a qual deve ser impressa no seguinte formato, considerando como, por exemplo, o fornecimento do número 2. Eu quero calcular a tabuada do 2 aqui, ó. Então, teria que parecer assim, ó, 2 vezes 1 igual a 2, 2 vezes 2 igual a 4, até 2 vezes 10, que é igual a 20. Eu quero calcular a tabuada do 5. 5 vezes 1 igual a 5, 5 vezes 2 igual a 10, 5 vezes 3 igual a 15, até 5 vezes 10 igual a 50. Tá? Também, isso daqui é legal. E uma dica, se eu já tenho a quantidade de número de vezes que eu quero utilizar o meu laço, utilize o quê? O for. Bom, apresentar a soma dos 100 primeiros números inteiros. Quanto é 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 até mais 98 mais 99 mais 100? Quanto isso dá? Beleza, com o programa você consegue fazer isso, rapidão. Se eu já tenho, mais uma vez, a quantidade de vezes que o número de loop, né? Qual é o melhor laço a se colocar aqui, a se utilizar? O for. Se eu já tenho a quantidade, for é o mais fácil. E elaborar um programa que apresente no final o somatório dos valores pares existentes nas faixas de 1 até 500. Dica: para saber se o número é par ou ímpar, utilize o operador mod. Caso tenha ré diferente de 0, é ímpar. Se não, é um número par. Beleza, aqui também é outro cara que dá para utilizar laço e condição. Né? Aqui vai ter que ter os dois. Não que os outros não tenham, também tem, tá? E apresente todos os valores numéricos inteiros ímpares situados na faixa de 0 a 20. Quais são os números ímpares de 0 a 20? 1, 3, 5, 7, 9. Certo? 11, 13, e assim vai. Então, para verificar se o número é ímpar, dentro da malha deve-se fazer uma verificação dessa condição, com a instrução C. Beleza. Com isso daí você já mata o resto do exercício também. Pessoal, perguntas? Nesses exemplos aqui de laços. Para mim, laços é a parte mais difícil do algoritmo, tá? Não é um negócio fácil, não. Eu, pelo menos, não considero. E é por isso que é necessário que fazer exercício. Em laços, eu não costumo fazer isso muito para as outras partes de algoritmos, mas vocês viram que eu coloquei bastante código aqui, né? Justamente para quê? Para vocês começarem a fixar esses códigos, né? Para se ter uma base de exemplo para vocês poderem conseguir, na verdade, a utilizarem nas rotinas de vocês. Vocês vão montar essas lógicas e o laço
É um dos caras que realmente é um pouco mais difícil de se implementar, tá? Lógico, com treino, depois vocês conseguem utilizar muito fácil, mas se vocês estão aprendendo, realmente não é um negócio tão fácil, tá? Mas vale a pena. Por quê? Porque 99,9% dos programas do mundo tem laço, né? Tem algum laço para suprir alguma necessidade. Tudo bem? Pessoal, esses exercícios aqui, ó, estão lá disponíveis. A solução, ela tá aqui, ó, a resolução dos exercícios, tá? Seria legal vocês fazerem antes de eu pegar e soltar. Eu vou deixar, na verdade, aqui agendado, tá? Ó, a partir do dia 12, vai. Mas seria legal vocês realmente fazerem, né? Para que seja o quê? Fixado. Eu vou passar mais uma lista de laços, mas eu vou pedir para vocês entregarem para valer ponto. Tá? E é óbvio, né? Quando a gente já está em laço, na verdade, não é só laço, vai cair tudo do que a gente já aprendeu, porque o conhecimento, na verdade, de algoritmos, né? Depende muito do que? Do que você já teve anterior. Então, não tem como eu só cobrar laço, eu tenho que já cobrar o quê? Se, então, se não, fim, se, correto? Para a gente poder, além de estar treinando, ganhar alguns pontos aí. Aliás, vou fazer o seguinte, eu vou deixar esses exercícios aqui para vocês entregarem. Então, eu vou criar, eu não vou publicar. Tá? Ó, então, esses próprios exercícios aqui, eu vou criar aqui uma atividade avaliativa para vocês entregarem. O que vocês acham? Uma semana tá bom? Que não pode passar muito tempo também, né? No máximo uns 10 dias, vai? Pode ser? Beleza, vamos combinar assim, então. A gente combina uns 10 dias para vocês fazerem. Tá ok? Então, esses daí vocês já podem, se vocês já quiserem começar amanhã, já façam esses próprios exercícios. Aí eu coloco lá uma atividade valendo. Tá? Alguma nota em cima desse cara aí. E é o que eu vou fazer? Eu vou fazer vocês mesmos corrigirem o exercício de vocês, tá? Beleza, pessoal? Fechou? Bom, se vocês não têm dúvida nenhuma, vou estar encerrando a aula de hoje, então. E estudem essa parte de laço que é bem importante, viu, da disciplina. Tá ok? Fechado, então, pessoal. Boa noite e até semana que vem, hein? Obrigado.